Olá pessoal, este é o meu vídeo de número 6. A partir desta semana eu resolvi fazer uma pequena modificação. Inicialmente o meu projeto era de apresentar vídeos semanais e por isso mesmo eu chamei de semana 1, semana 2, semana 3, seguido do assunto. Entretanto, como eu faço tudo, desde a filmagem até a edição dos vídeos, vi que para fazer isso em 4 línguas dava muito trabalho. Então, eu vou manter o meu esforço de continuar a produção de um vídeo semanal. Entretanto, isso não vai acontecer durante todas as semanas. Pode até mesmo acontecer que uma semana eu venha a fazer mais do que um vídeo. Então, vocês vão ver a partir desse momento que eu simplesmente darei um nome a cada vídeo, como CBT Tech Talks e o número, seguido do assunto que eu vou estar tratando. E nessa semana, continuando a tratar dos pensamentos automáticos, eu vou então falar sobre técnicas que nos ajudam a modificar pensamentos automáticos. Para lidar com pensamentos disfuncionais, Beck criou o registro de pensamentos disfuncionais, como o nome indica, ou os RPD. Alguns pacientes utilizam o RPD de forma sistemática e obtêm resultados satisfatórios. Entretanto, outros pacientes costumam não acreditar nos pensamentos alternativos criados com a ajuda do RPD. Foi exatamente por isso que Christine Padesky propôs a modificação do RPD, introduzindo 2 colunas adicionais às 5 colunas propostas por Beck, permitindo, portanto, que os pacientes incluíssem, por um lado, as evidências que confirmam os pensamentos automáticos, mas também as evidências que não confirmam o pensamento automático quente. O RPD resultante, com 7 colunas, tem como objetivo criar pensamentos alternativos mais equilibrados e, portanto, reduzindo a intensidade das emoções advindas desses pensamentos. Entretanto, ainda assim, a utilização do RPD de 7 colunas não é totalmente sem problemas. Frequentemente, dá-se margem aos pacientes para que eles, de alguma forma, desqualifiquem os pensamentos alternativos balanceados criados com isso. Outra limitação importante do RPD é que, apesar do treino frequente com o terapeuta no consultório, alguns pacientes o acham complicado e têm alguma dificuldade em encontrar os pensamentos alternativos quando se encontram sozinhos. Foi por isso que eu criei o registro de pensamento intrapessoal, ou RP-Intra. Minha ideia era reduzir a dificuldade dos pacientes quando tenta mudar os pensamentos automáticos. À primeira vista, o RP-Intra parece mais complexo e complicado do que o RPD convencional. No entanto, ele apresenta 3 vantagens. A primeira é que ele inclui os componentes do diagrama de conceituação cognitivo já apresentado ao paciente na primeira sessão. A segunda é que o paciente é levado a responder questões ou perguntas específicas, diminuindo, portanto, a sua dificuldade em encontrar pensamentos alternativos. E a terceira vantagem é que o terapeuta treina o paciente para memorizar essas questões, tornando possível ao paciente utilizar o RPD mesmo quando ele não tem sob a forma de papel, ou seja, ele memoriza as questões e, consequentemente, ele pode responder mentalmente a essas questões diante de algumas situações mais urgentes. Por outro lado, é importante salientar que existe um diálogo, que nós chamamos de diálogo socrático, por trás do uso dos registros de pensamentos. Assim, o paciente é educado num outro tipo de linguagem e, consequentemente, passa a ter uma outra maneira de ver os seus pensamentos. Uma vez treinado, o paciente passa a utilizar o registro de pensamento com mais facilidade, tanto na forma escrita como na forma mental. Um outro aspecto a ser salientado é que já no RP-Intra nós começamos a preparar o paciente para que ele entenda melhor aquelas cognições de nível 2, que nós chamamos de pressupostos subjacentes. Por exemplo, as questões 5 e 6 correspondem a quais são as vantagens deste comportamento e quais são as desvantagens do comportamento. Vocês podem ver, portanto,
que no RP Intra nós temos perguntas sobre o pensamento automático, mas também sobre o comportamento. Essas perguntas sobre o comportamento aqui é para começar a fazer uma espécie de ponte entre o primeiro nível cognitivo dos pensamentos automáticos com o segundo nível de cognição, que são justamente os pressupostos subjacentes. Não se esqueça que no dia 4 de julho estaremos começando uma formação online. Ou seja, todas as quartas-feiras, das 19 às 21 horas, estaremos dando um curso que vai durar 4 meses. É um curso teórico e prático. Não perca. Se você der uma olhada nesse link que está abaixo, você pode então saber um pouco mais sobre esse curso. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like. Se você ainda não se registrou nesse canal, por favor, registre-se agora. Até a semana que vem.